Então vamos ao nosso primeiro exemplo aí, certo? Considere a nossa função aí, né, dada por esse gráfico aí, né? Então a nossa função de densidade vai ser dada por esse gráfico aí. Observa aqui que ele é um gráfico contínuo, né? Porque a nossa variável aleatória ela é contínua. E aí a gente tem valor variando de 1 até 5, certo? Letra A. Vamos encontrar o valor de K para que essa f de x represente, né, seja uma função de densidade e probabilidade de uma variável aleatória x. Para isso, a gente tem que usar aquela definição que a gente viu, que essa área aqui abaixo da função, ela seja igual a 1. Né? Lembrando que essa área aqui abaixo é aquela área abaixo do polígono de frequência lá, né, do histograma, que ela é igual a 1, certo? Então essa área tem que ser igual a 1. Né? Então a gente pode calcular isso aqui tanto por integral quanto por área convencional, porque isso aqui é um retângulo, a gente consegue calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes a altura, né? A base aqui é 5 menos 1, então a base é 4, vezes a altura aqui é o K, então a gente vai ter que 4K é igual a 1, e o 4 aqui passa para cá, então K é igual a 1 sobre 4. Ou seja, se o valor do K for igual a 1 sobre 4, isso aqui representa uma função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua x qualquer, certo? Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter quando se trabalha com a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua é que a área abaixo do gráfico ela é igual a 1, né? A soma das frequências relativas não pode passar de 1, não pode passar de 100%, nem ficar abaixo de 100%, certo? Então, aqui de novo, então, determine a equação que define a f de x. Observe que isso aqui é uma reta. É uma reta. E outra coisa, ela é uma reta na horizontal. Então, ela vai ser y igual a alguma coisa. Né? Como a gente já achou o valor de k, que é igual a 1 sobre 4, então quer dizer que essa função vai ser igual a 1 sobre 4 para x entre 1 e 5. Quer dizer, de 1 até 5 aqui, ela vale 1 sobre 4 e 0 para outros valores de x, porque não tem gráfico nem antes do 1, nem depois do 5. Então, a função, né, de densidade aí, ela vai ser escrita dessa forma. 1 sobre 4, que é o valor do k, para x variando de 1 até 5. Então, observe que é uma reta na horizontal. Reta na horizontal, o gráfico dela é sempre um valor só, que é o valor de y, e nesse caso o valor de y, ou seja, o valor de k, é igual a 1 quarto, e antes do 1 e depois do 5, como não tem gráfico, vale 0, certo? Letra C, calcular a probabilidade, né, da nossa variável aleatória contínua está entre 2 e 3. Então, olha só, então, como eu disse que o k é igual a 1 sobre 4, o que é calcular a probabilidade da variável aleatória está entre 2 e 3? É pegar essa função e calcular a área entre os pontos 2 e 3. Ó. Então, é calcular essa área abaixo da função limitada pelos pontos 2 e 3. Né? Então, essa probabilidade vai ser calcular a área. De novo, é um retângulo. Então, 3 menos 2, que é a base, vai dar 1, vezes a altura, que é 1 sobre 4. Faz essa conta, vai dar 1 sobre 4. Tudo bem isso aí? Então, a probabilidade vai ser 1 sobre 4. Também podemos fazer pela integral. Qual que é a função que está entre 2 e 3? Se a gente vir aqui, a função que está entre 2 e 3 é 1 quarto. Então, coloca ela dentro da integral. O intervalo de integração 2 e 3, porque começa no 2 e termina no 3. E aí faz integral de 1 sobre 4 em relação a x, é x sobre 4. Coloca aqui os intervalos de integração, que é 3 e 2. Pega o de cima, coloca no lugar do x, que vai dar 3 sobre 4, menos, coloca o de baixo no lugar do x, que é 2 sobre 4, faz essa subtração, também vai dar 1 sobre 4. É o mesmo valor que você vai encontrar, é a mesma área. Né? O que acontece? Quando essa área ela é geometricamente conhecida, retângulo, né? E as outras figuras que a gente conhece, a gente pode usar essa questão da fórmula. No caso aqui, base vezes altura. Né? Se for um triângulo, a gente usa a área do triângulo. Se for um trapézio, a gente usa a área do trapézio. Agora, de forma geral, a gente pode usar a integral. A integral ela serve tanto se a função, né, for representada por uma figura geométrica conhecida ou não.
Se o gráfico aqui, por exemplo, for algo cheio de curva, você pode usar a integral. A integral sempre pode ser utilizada, mas quando a área for uma figura geometricamente conhecida, você pode usar a sua fórmula. 3 menos 2 aqui é a base, 1 sobre 4 é a altura, então base vezes altura representa a área dessa figura aqui, e a área da figura abaixo do gráfico entre os valores estipulados é a sua probabilidade aí, correto? Letra D. Isso aqui é a letra E, depois a gente fala sobre ela. Determinar o valor de K para que a probabilidade de X ser menor ou igual a K é igual a 0,6. Então vamos lá. O K ele tem que estar entre 1 e 5. Nós estamos falando de valores para variável aleatória. Ela varia entre 1 e 5 aqui, ó, certo? Então, qual que é a probabilidade de x ser menor ou igual a k? Então, é essa área aqui, ó. Então, a área aqui vai ser base, que é k menos 1, certo? Vezes a altura, que é sempre 1 sobre 4, que a gente já descobriu que a altura aqui é 1 sobre 4. Então, a área dessa figura aqui é k menos 1, vezes a sua altura, base vezes a altura. E aí, nesse caso, a área tem que ser igual a 0,6. Calcula isso aqui, passa o 4 para cá multiplicando, passa esse menos 1 para cá como mais 1, então o K vai ser igual a 3,4. Então, esse K igual a 3,4 vai gerar uma probabilidade para valores menores ou igual a ele, igual a 0,6. Ah, professor, aqui só está menor ou igual a K, não tem um outro valor limitando aqui. Observa o seguinte, que de K até 1 é 0,6. Antes disso, não tem probabilidade de acontecer, porque não tem gráfico aqui, ó, tá? Outra coisa, encontrar a função de distribuição acumulada. Então, a gente tem que saber calcular essa função de distribuição acumulada. Primeiro, se x for menor do que 1, qual é a probabilidade? Como não tem gráfico antes do 1, a probabilidade é 0, ou seja, sua função acumulada é 0, certo? Se o x for maior do que 5, também depois do 5 não tem, ó, certo? Então, a probabilidade vai ser o quê? 1. Por que a probabilidade é 1? Porque é um valor acumulado. Então, por exemplo, se eu colocar para valores maior do que 5, se eu pegar, por exemplo, 6, eu estou querendo, o 6 está aqui, vamos supor que o 6 está aqui. Ó. Eu estou calculando a probabilidade dos valores menores ou igual a 6. Né? Qualquer valor que eu pegar na acumulada é a probabilidade de acontecer um valor menor ou igual a ele. Então, se eu pegar o 6, qual é a probabilidade de um valor menor do que 6? É tudo daqui para cá, ou seja, é todo o gráfico. Aí é igual a 1. Qual é a probabilidade de acontecer o 8? O 8 está aqui, ó. Né? É todo valor menor ou igual a 8. Acumulada é tudo que acontece naquele número e antes dele. Então, se eu pegar um número maior do que 5, ele vai estar aqui, ó, e antes dele vai estar todo o gráfico. Ó. Então, a probabilidade dele acontecer é 1. Isso na frequência acumulada, certo? Agora, qual é a probabilidade de acontecer um valor entre 1 e 5? Então, aí vamos colocar aqui o x. Ó. O x está entre 1 e 5. Eu coloquei o x aqui entre 1 e 5. Então, para valores entre 1 e 5, eu tenho que calcular essa área aqui. Ó. Então, vai ser x menos 1, base, vezes a altura, que é 1 sobre 4. Então, vai ser assim. Né? Então, x menos 1 sobre 4. Então, a função acumulada ela vai ser assim. Ó. A probabilidade de um valor menor do que 1, como não tem gráfico aqui, ó, antes do 1, é 0. Qual que é a probabilidade entre um valor que está entre 1 e 5? Como a gente calculou, é essa área aqui, que dá x menos 1 sobre 4. Qual que é a probabilidade de um valor maior do que 5? Maior do que 5, qualquer valor que eu pegar maior do que 5, a probabilidade dele vai ser 1, porque é um valor acumulado, e antes dele está todo o gráfico. Ó. Então, é 1 porque é um valor acumulado, certo? Esse F maiúsculo aqui representa a função de distribuição de probabilidade acumulada. É sempre a probabilidade de acontecer aquele valor ou um valor menor do que ele. Qual que é a probabilidade de acontecer o 7? Qual que é o valor de F de 7? É a probabilidade de acontecer o 7 ou qualquer valor menor do que ele. Então, por isso que vai ser 1, ó, porque entre 1 e 5 está antes do 7. Ó. Então, por isso que a probabilidade vai ser 1, ou seja, 100%, certo? Então, essa é a frequência acumulada aí, né? O gráfico dela vai ser isso aqui, ó. Então, a gente consegue montar um gráfico dela, ó. Para valores menores do que 1 é igual a 0. Então, o gráfico vem aqui, ó, em cima do 0. Para valores entre 1 e 5 vai ser isso aqui, ó, x menos 1 sobre 4, que é uma reta crescente, que é isso aqui, ó, certo? Até chegar no 5, ó. Até chegar no 5. Se eu colocar 5 no lugar do x, ó, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, a imagem do 5 é o próprio 1. Agora, se x for maior do que 5, é 1. Ó. Então, quer dizer que aqui vai ficar em cima do 1. Ó. Vai
continuar em cima do 1. O gráfico da função acumulada é esse aí.